Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 305, oh my god! Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre a farsa das religiões. A semântica da palavra religião provém do latim religare, nos religar com a fonte do universo que é Deus, fazer a reconexão. Saímos de Deus e iremos voltar a Deus. Então a religião propõe a religação. Porém, o que vemos nos dias atuais são religiões que apenas encarceram a consciência. Religiões que patrocinam a ignorância, a pequenez, incute o medo, visões tacanhas, limitadas, e que deixam o indivíduo paralisado. É uma matrix, uma manipulação. Quantos pastores infiéis que inclusive se preparam para ludibriar, fazem cursos para ludibriar, e a pessoa acredita, a pessoa segue, a pessoa vai e perde o poder de crítica, de raciocínio, de análise. Claro. Por quê? Porque o pastor, o bispo, o ministro, o dirigente espírita, o pai de santo, não interessa quem, o guru, pensa por ela. E quando a pessoa perde o poder de crítica, de análise, alguém precisa pensar por ela, esta pessoa está sem norte, está sem rumo, está sem direção. Como que eu posso entregar a minha vida aos ditames ou pareceres dos ministros, dos padres, dos pastores, dos médiuns? A verdadeira religião é aquela que aproxima o homem do seu Criador, que liberta o homem, que emancipa o homem da ignorância, dos entraves, do medo. Quantas religiões não destruíram, por exemplo, a magia do sexo? O sexo, que é um ato tão sublime, tão profundo, tão puro, mas as religiões distorceram. Muitas religiões distorceram o sexo, por exemplo. E a pessoa acaba acreditando, por exemplo, em ideias absurdas, conceitos absurdos que estão presos em escrituras que foram feitas por homens falíveis. Você vê, por exemplo, a Bíblia dita sagrada, que de sagrada não tem nada. Se você for fazer uma análise de sagrada, não tem absolutamente nada. Tem muitos pontos que são interessantíssimos, mas há ali conceitos históricos, regionais, locais, pontos de vistas. Além do que, a escritura sagrada passou por muitas traduções e traições. Os considerados evangélicos apócrifos, que foram extirpados, separados das escrituras, a reencarnação foi também extirpada da escritura. Não temos a imperatriz Eudóxia, que quis que a reencarnação fosse realmente extraída da escritura? Vemos isso. Temos o Novo Testamento de Jesus Cristo, que tem uma conotação muito mais divinal, amorosa, porque Jesus propôs a religação. A verdadeira religião é amar o seu próximo, religião é amar a natureza, religião é cuidar de você, dos seus sentimentos, de quem está ao seu redor. Religião é pensar de maneira correta, não deixar ninguém pensar por você. Quantos que não se dirigem aos médiuns em casas espíritas? Porque tem casas espíritas que são altamente manipuladas. Por quem? Por dirigentes, diretores, aquele antigo, o médium que fala mais bonito,
acaba manipulando a casa espírita. Ele acredita que conhece Allan Kardec. Ele acredita, ele pensa que conhece Allan Kardec. Mas de Allan Kardec ele não conhece absolutamente nada. E tem pessoas incautas que vão lá ao médium. Olha, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Será que Deus não dotou você das possibilidades? Você precisa sempre consultar o médium para tudo? Tudo na sua vida tem que consultar o médium? Que história é essa? Onde está a sua inteligência? O que você faz das suas potencialidades internas? Tudo você precisa se dirigir ao médium? Tem uma dor de barriga? Precisa se dirigir ao médium? Tem um mal-estar? Precisa se dirigir ao médium? Sofre uma chateação qualquer que faz parte da vida e tem que se dirigir ao médium? Aí você, quer dizer, não tem ou não faz nada com a sua inteligência. Inteligência até tem, claro que tem, mas você não faz nada. Delega alguém, ao pastor, ao padre, ao ministro, ao bispo, sim, ao diácono. Por quê? Porque a pessoa não usa a inteligência. Porque Deus nos deu duas coisas fundamentais. Viver, porque viver tudo vive. Estas plantas vivem, uma pedra vive. Sim, tudo vive. Então nós temos duas coisas. A vida, mas a inteligência, que nos difere dos animais, por exemplo. A inteligência. E temos a inteligência para quê? Para conduzirmos a nossa vida. Para direcionarmos a nossa vida, para administrarmos a empresa chamada vida. Mas o que a pessoa faz? Ela deixa sua vida na mão de outro, ou nas mãos de outros. Pessoas déspotas, não estão preocupadas com você espírito, estão preocupadas em tirarem seu dinheiro. Não vemos dízimos absurdos? Pessoas que são levadas ao quê? Ao ridículo. Ao ridículo. Aí dá tudo que não tem, enriquece o cara lá, aí o cara, claro, sai feliz da vida, é trouxa. Não tem outro nome para qualificar uma pessoa, é trouxa. É que nem quem vai ao médium. Vai ao médium, ele acredita no médium, o médium é tudo para ele, o médium é o Deus encarnado. E o pai de santo, o médium é o Deus encarnado. Isso dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita. Ele vai e faz tudo que o médium fala, o médium faz isso, fala aqui, ó, você tem mediunidade, você tem isso, tem aquilo. Ele acredita. E ele delega toda a responsabilidade dos seus infortúnios ou todas as situações ao médium. E o que é uma pessoa dessa? É trouxa, não tem outro nome. Agora, quando a pessoa faz a reforma íntima, se compenetra, sabendo que ela é religião, o religare, a religião está nela, no coração dela. Quando ela pratica o amor, quando ela percebe o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é libertador. Veja, por exemplo, o Sermão da Montanha. Inclusive, Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, que libertou a Índia do jugo dos ingleses, Mahatma Gandhi já falava do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Por isso que o gênio Allan Kardec, ele acabou ficando com o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento está totalmente distorcido. Mas as pessoas acreditam, as pessoas fazem tudo ali às cegas, se dirigem àqueles conceitos totalmente, não só dentro do cristianismo, dentro do budismo, tem pessoas distorcidas, mas de uma maneira geral, o budismo é rico, o budismo é nobre, o budismo oferece esse conceito do religare. Sim, e quando você está preparado para entender a proposta do budismo, a proposta do cristianismo, a proposta do shintoísmo, do confucionismo, não importa o que seja, quando você está preparado para entender que a luz está dentro de você, você se liberta desta fantasia, desta matrix chamada religião. Então muitas religiões são farsas. Por isso que a pessoa não cresce, a pessoa se habitola, ela entrega a sua felicidade, ela entrega os destinos espirituais na mão dos outros. E quando ela faz isso, se você entregar a sua vida, a sua sorte na mão de alguém, aí, meu caro, você está na roça. Aí você está na roça, de fato, vai dar com o burro na água. Aí você tem frustração, fica descrente, fica ateu, fica desconfiando, acha que tudo... Claro, você pensou, você usou do que Deus lhe deu, que é a inteligência? Deus lhe deu duas coisas, como dissemos, importantíssimas. A inteligência e a vida. A vida para você viver, a inteligência é viver com sabedoria. Então use sua inteligência. Se reconecte com Deus. Religião, do latim, religare. Se religue com Deus. E onde está Deus? Ao seu redor, em tudo quanto há, dentro de você, fora de você, no coração das pessoas. Pratique caridade, pratique o altruísmo,
os laços de fraternidade e de solidariedade, que são laços indestrutíveis. Pratique a religião, isso sim é religião. É claro, você pode ir numa casa espírita, você pode ir num templo evangélico, num templo budista. Se você gosta, deve ir. Se você gosta, isso é muito bom. Mas a preocupação desse CADEF é no sentido de manipulação. E isso que nós estamos dizendo, que sejamos claros, a manipulação. E a manipulação não é bem-vinda em canto algum. Então, para nós nos libertarmos disso, temos que trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar o nosso poder de análise, trabalhar o nosso poder de perquisição. Temos que trabalhar, inclusive o trabalho, a lei do progresso. Os espíritos nos intuíram hoje sobre o trabalho. Livro 3, capítulo 3, livro 3, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. O gênio Allan Kardec pergunta na questão 674, a lei do trabalho. 674 e seguintes. Repito, 674 e seguintes, a lei do trabalho. Então vale a pena dar uma olhada lá, livro 3, capítulo 3, 674, lei do trabalho, 674 e seguintes. Então vale a pena dar uma olhada e ver o que o gênio Allan Kardec pergunta e o que ele obtém como resposta das entidades superiores. Ok, meus irmãos? Vamos nos libertar de julgos, vamos nos libertar, vamos usar o poder que Deus nos deu, que é o poder da inteligência, o poder da análise. Não vamos deixar ninguém conduzir a nossa vida. Que história é essa? Nós nascemos, temos discernimento, nós temos a razão, nós temos a consciência. Claro, podemos contar com o concurso da religião, com o concurso do padre, do ministro, do pastor, podemos, do médium, do pai de santo, podemos contar com o concurso deles. Porém, deixar que eles conduzam a nossa vida, jamais, isso não. Isso compete a nós. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!